grande salve para os meus alunos que acompanham, estão assistindo, agradeço a participação de vocês. Bom, e ao longo dessa minha trajetória, quero dizer para vocês que a psicanálise sempre foi uma paixão, desde a faculdade, desde a minha formação inicial na graduação. Era uma abordagem que me interessava muito e não tive dúvidas, né, depois de formada, em me especializar nessa área. E hoje estou também, enquanto docente, ministrando disciplinas voltadas para a abordagem da psicanálise dentro da universidade. Vamos lá, pessoal. Vou tentar trazer uma linguagem acessível para aqueles que já conhecem um pouco da psicanálise, poderem ampliar um pouco o repertório, mas para aqueles que não conhecem, que têm interesse agora em entrar nesse universo da psicanálise, também poder acompanhar o nosso raciocínio, tá? Então, vou fazer aqui vou recapitular alguns conceitos. Quem ficar perdido pode mandar perguntas ou quiser fazer algum comentário, mandem, por favor, através do chat para que a gente possa esclarecer, certo? Então, vamos lá, vamos começar falando dele. O cara da psicanálise. Freud, pessoal. Vamos começar por aqui. Freud, não é Freud, tá bom? Vamos trabalhando a pronúncia. Freud, Sigmund Freud, nascido em 1856. Ele que era judeu, né, cresceu em família judia, filho entre um grupo de 8 irmãos, e que foi o responsável pelo desenvolvimento dessa teoria tão rica e elaborada que é a psicanálise, tá? Então, ele foi o precursor nessa teoria. Claro que depois dele vieram vários e vários autores que são hoje referência também no meio psicanalítico e que agregaram conceitos e fizeram modificações, ampliaram mesmo o debate dentro da teoria psicanalítica. Mas Freud é sempre o grande nome, né, o idealizador dessa teoria, desse método que a gente vai debater hoje, tá? E ele começa o desenvolvimento dele enquanto profissional, primeiramente enquanto neurologista, médico neurologista, atuando em um hospital psiquiátrico. E a partir do contato com pacientes nesse hospital psiquiátrico, o contato que ele começa a ter com métodos de hipnose, também muito difundidos na época, ele vai se interessando por esse campo da psique, né? Um campo ainda pouco explorado no seu tempo, né? Nós estamos falando aí do século XX, um campo de muitas perguntas e pouquíssimas respostas, em que a maioria dos tratamentos oferecidos, pessoal, era na tentativa e erro. Então, dependendo dos transtornos, sintomas apresentados no campo do estudo mental, eram tratados com recursos bem arcaicos, né? Banho gelado, choque elétrico, banho quente, sangrias, né? Que era aquele procedimento de fazer uma drenagem sanguínea dos pacientes, enfim, técnicas assim mirabolantes que hoje a gente olha e percebe o quanto aquilo era infundado. Então, Freud ele se depara com esse cenário, trabalhando no hospital psiquiátrico, passa a ter contato com essa demanda da saúde mental, do paciente psiquiátrico, do famoso louco, e percebe também essa escassez de métodos e recursos para lidar com esses pacientes. E ele se interessa justamente, né, nesse período, em utilizar técnicas como a hipnose, e a partir daí perceber que existe uma forma de intervenção que não é via corporal, mas sim a partir do sugestionamento, né? O que é a hipnose? Quando ele percebe que um profissional, né, no caso Charcot, que desenvolveu essa técnica, ele conseguia, a partir da fala, conduzir uma hipnose de forma que ele conseguisse eliminar temporariamente o sintoma de uma pessoa. E aí é onde desperta esse interesse de Freud para pensar nesses distúrbios e perceber que eles estão conectados com algo muito além do corpo, né? Não é uma patologia fisiológica, de origem neurológica, como muitos supunham na época. E aí ele começa a investigar. E essa investigação do Freud se amplia muito, principalmente com o público das mulheres, porque aqui nós vamos falar um pouco sobre isso, né, da era moderna. Então, como eu estava dizendo, ele se interessa por um público específico, período, que eram as mulheres que manifestavam sintomas de histeria, né?
Vamos dizer que a histeria era o mal do século, era a grande epidemia que se manifestava dentro dos quadros de adoecimento mental. E o que se trata, né? Do que se trata essa histeria? Eram sintomas corporais variados, diversos, em que incluíam desmaios, perdas da sensibilidade, afasias, que era essa perda da capacidade de falar, espasmos musculares sem justificativa, tremores, perda da sensibilidade corporal, manifestações convulsivas, né, como se a pessoa se debatia, mas não tinha uma causa neurológica para isso. Era diferente dos quadros de epilepsia, por exemplo, que tem uma origem neurológica. Nesses casos, na maioria dos sintomas físicos que eram apresentados, não encontrava uma origem fisiológica, uma raiz corporal para aquele comportamento, para aquela alteração. E aí também era curioso para Freud perceber a variedade de sintomas. Então, uma única patologia que se manifestava em cada indivíduo de uma forma diferente. E, comumente, era manifestado por mulheres, em sua maioria. Não só por mulheres, mas em sua maioria se manifestava entre as mulheres. E aí, muito curioso com essa demanda que se apresentava no consultório dele, que se apresentava também nos hospitais psiquiátricos, né? E que fazia parte de todo o cenário, né, social daquela época, era algo que estava sendo muito debatido. Freud começa, então, a construir a teoria dele a partir do estudo sobre a histeria. Esse foi um dos textos fundamentais que ele escreve e que ele começa a descrever essa patologia e a encontrar, né, buscar desenvolver conceitos que pudessem dar conta desse sintoma, dessa patologia corporal, mas que não tinha uma justificativa fisiológica ou neurológica, né? Então, é comum a gente, em muitos textos, quando nós formos estudar sobre a teoria psicanalítica, a gente vai perceber que muitos autores associam a origem da psicanálise à histeria, né? Então, a histérica deu origem à psicanálise, é a partir dos sintomas da histeria, a partir do estudo das mulheres histéricas, que possibilita o desenvolvimento de vários conceitos fundamentais desenvolvidos por Freud, certo? Então, a gente começa olhando para a histeria como esse desconhecido, como isso que se manifesta na massa, tem uma grande quantidade de pessoas manifestando esse sintoma, e que foge, né, do alcance da neurologia, da psiquiatria da época, e Freud se propõe, então, a desvendar esse mistério. Inclusive, eu quero recomendar para vocês, ao longo da nossa fala, eu vou recomendar alguns livros que eu acredito que podem auxiliar vocês no estudo da psicanálise, a respeito dessa trajetória de Freud, a respeito, inclusive, do estudo sobre a histeria. Tem um livro muito bacana, do Marco Antônio Coutinho Jorge, que é Freud, o criador da psicanálise. Então, lá vocês vão estudar e vão conhecer um pouco da trajetória de Freud, inclusive como que ele passa a ter contato, né, com essa demanda das histéricas e como que ele vai se articulando com isso, o uso da hipnose, como que ele vai desenvolvendo outras técnicas, certo? Bom, e aí a partir desse estudo, dessa pesquisa que ele vai desenvolvendo com as mulheres histéricas, ele vai percebendo que, da mesma forma que a hipnose permite que ele acesse esse sintoma através da fala, que ele consiga induzir essa paciente que tem aquele sintoma num processo de transe, e durante esse transe ele fazer com que esse sintoma desapareça, ele vai se dando conta de outras manifestações. Ele vai se dando conta, a partir do relato das próprias pacientes, de conteúdos inconscientes. Conteúdos e experiências que não estavam ali acessíveis para aquelas pacientes e que muitas vezes estavam diretamente associados à causa daquele sintoma, né? Então, hoje nós temos na literatura vários casos, né, em que Freud relata mesmo, são estudos de caso que ele fez, em que ele vai descrever o sintoma e como foi a condução, né, daquele atendimento clínico, e as repercussões, e a partir daí quais os conceitos ele foi desenvolver, tá? E um livro que, então, vem para abalar todo o cenário científico da época, quando ele publica, em 1900, o livro A Interpretação dos Sonhos.
esse livro, basicamente, ele se torna um divisor de águas, como eu estou falando para vocês, no cenário científico, né, principalmente voltado para a área da psiquiatria, porque é aqui, pela primeira vez, que ele inaugura esse conceito de inconsciente, essa ideia de que existe uma parte em nós que é inacessível, que é desconhecida, e que, para muito além disso, nos governa. Então, tem uma frase muito famosa, né, que é quando Freud diz que o eu não é senhor na sua própria casa. Então, vamos associar com a nossa realidade. Imagine você não podendo mandar na sua própria casa, não podendo escolher e ter autonomia dentro da sua própria casa. Então, ele faz essa analogia para dizer que o eu, nosso ego, quem nós somos a nível consciente, não é senhor na própria casa, não tem domínio da própria mente. Então, existem impulsos, existem desejos, existem comportamentos, sintomas que têm origem inconsciente, tá? Então, ele formula esse conceito que é a pedra fundamental da psicanálise. Falar em psicanálise é falar sobre o inconsciente, pelo inconsciente, através do inconsciente, tá? Então, ele vai formular esse grande conceito e inaugurar essa concepção, uma concepção totalmente diferente sobre a mente humana, e a partir daí ele começa então a olhar para a histérica diferente, ele começa a olhar para o sintoma manifesto, né, por essas mulheres histéricas, buscando compreender qual tipo de manifestação inconsciente está se apresentando por meio do sintoma. O sintoma ele é uma via alternativa para uma expressão inconsciente. Então, a gente parte agora dessa ideia de que, primeiro, existe sim uma consciência, que é isso que é acessível, aquilo que é guiado pela razão, aquilo que eu posso dizer que são os meus pensamentos que eu consigo governar, as escolhas que eu faço, né? O meu momento de lucidez, a forma como eu vejo as coisas acontecendo, essa distinção que eu faço do que é real. E existe um conteúdo inconsciente que é inacessível e que é povoado por todas as nossas experiências desde o momento que a gente nasce e que vai registrando experiências de prazer e também experiências de desprazer. E a partir dessa baliza de prazer e desprazer é que o nosso psiquismo começa a funcionar, como se fosse mesmo um aparelho, uma máquina que passa a ter um funcionamento regido por esse princípio do prazer. Então, quando eu falo a palavra prazer, quero que vocês comecem a distinguir, eu não estou falando de algo bom, prazeroso, conforme a gente conhece aqui, agradável. Eu estou falando prazer no sentido de liberação, no sentido de alívio, no sentido de descarregar. Então, toda vez que eu consigo manifestar conteúdos que estão trancados, reprimidos no meu inconsciente, isso vai gerar uma sensação prazerosa. E aí é esse movimento que o nosso inconsciente vai buscar fazer sempre. Só que esse não é um caminho livre, acessível. Como eu disse, esse conteúdo está trancado, ele está recalcado em nós. Então, para que ele consiga sair, ele vai buscar vias alternativas. E o sintoma é uma via alternativa, é uma via de descarga desse conteúdo inconsciente. Então é aqui que Freud passa a olhar então para a histérica e para o sintoma da histérica como uma manifestação do seu conteúdo inconsciente. E aí ele propõe interpretações, ele propõe intervenções a partir da fala, a partir da associação livre que essa mulher faz na clínica, no consultório. E aí, a partir daí, ele vai conseguindo, então, elaborar esse conteúdo que antes estava lá recalcado, reprimido no inconsciente. Ele permite uma elaboração, ele permite uma expressão. E com isso, essa via do sintoma passa a ser desnecessária. Esse sintoma se desfaz. E aí, Freud vai entendendo qual é essa dinâmica do funcionamento do nosso aparelho psíquico, tá? Então, até aqui eu vi com vocês só uma recapitulação de onde partiu todo esse raciocínio da teoria psicanalítica. E agora eu quero entrar com vocês um pouco mais a fundo nesse paralelo que nós vamos fazer hoje sobre se Freud ainda explica, ele ainda dá conta
de dizer e os conceitos que ele propôs ainda dão conta de explicar, de esclarecer e principalmente de ajudar, né, resolver, vamos dizer assim, os sintomas de hoje, as patologias de hoje, as demandas de hoje, tá? Então, para a gente fazer uma recapitulação aqui, vamos primeiro lembrar e fazer sempre um paralelo da época de Freud com os tempos que nós vivemos hoje. Então, nós vamos fazer uma comparação entre o período da modernidade, que inclui o período do século XX, XIX, XX, e o período da pós-modernidade, que é o século XXI, que nós estamos vivendo hoje. Então, vamos fazer sempre esse dualismo, né, esse paralelo, para a gente poder ter uma comparação do que mudou de lá para cá. Inclusive, foi muita coisa, tá? Então, primeiramente, falei para vocês agora que a histeria era o mal do século. A histeria era a grande problemática que se manifestava na massa no período de Freud. E ela foi a inspiração e foi o guia para o desenvolvimento da teoria dele. Hoje, qual seria o mal do século? O que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, nos diz sobre o mal do século? Alguém se arrisca? Qual é a doença, qual é a patologia do momento? Depressão ou ansiedade? Ou os A dois? depressão. Depressão, ansiedade. A gente tem visto um aumento progressivo dos transtornos alimentares também, né? Mas vamos pensar aqui, vamos dizer da depressão, né? Que ela tem acometido, assim, uma porcentagem altíssima de pessoas e que é algo que está difundido em várias culturas, então ela está sendo considerada o mal do século. Então, Freud tinha a histeria, hoje nós temos a depressão. No período freudiano, era muito comum uma repressão sexual. O ambiente social era muito repressor em tudo aquilo que estava relacionado à sexualidade. E aí ele percebe o link dessa repressão sexual com a manifestação do sintoma histérico. Vamos lembrar como que era a sexualidade da mulher naquele período? Uma mulher que ela era destinada ao casamento. Se ela não consegue constituir um casamento, ela não tem um lugar social. E essa mulher que está no casamento, ela tem um papel muito delimitado, que é do cuidar da prole. Ela tem que ser mãe e cuidar da prole. Isso não inclui prazeres. Então, uma mulher não era permitido vivenciar a sua sexualidade, não era permitido ter prazer. Então, qualquer tipo de forma de expressão dessa sexualidade feminina era reprimida, era, vamos pensar assim, escandalizada, né? E punida, inclusive, naquele período de Freud. E hoje a gente já vê um discurso bem diferente, muito bom, por um lado, eu quero dizer que houve um avanço e uma conquista muito grande para as mulheres, assim, realmente na liberdade de expressão, mas a liberdade sexual de modo geral. Hoje nós vivemos tempos em que esse debate é presente nas escolas, nas mídias, em que existe uma comunidade LGBTQIA+, muito engajada, muito forte, para ampliar e conquistar esse espaço na sociedade de forma respeitosa, né? Não é nada além do respeito, né, que está sendo buscado. Então, a gente vê uma liberdade dessa expressão da sexualidade, que é algo que marca muito o nosso tempo, diferente, né, do período freudiano. Naquele período, né, em que Freud desenvolveu a sua teoria, existia um padrão, assim, prevalecia a família nuclear. Pai, mãe, filhos. No máximo um avô, uma avó, né? Mas ela era um núcleo mesmo, constituído por pai, mãe, filhos, um ambiente fechado, inacessível, onde tudo que é bom fica aqui dentro, fechado, o mundo lá fora é perigoso. Enquanto que hoje nós percebemos aí uma multiplicidade de formações familiares, existem famílias de diversas formas, e esses formatos, né, de família hoje são reconhecidos e validados até perante a lei. Então, hoje nós temos famílias adotivas, sanguíneas, afetivas, homoafetivas, enfim, monoparentais, né, famílias compostas por uma mãe, uma avó, uma mãe, uma criança, um pai, um filho. Existem projetos aí de lei para considerar, inclusive, uma família composta por uma pessoa e o seu pet, né, e o seu gatinho, o seu cachorro. Então, hoje, esse formato, essa estrutura familiar mudou.
ela tem configurações múltiplas e é reconhecida, sim. Então, é outro cenário que muda muito para nós. E aqui eu queria pontuar com vocês, talvez, um primeiro questionamento. Então, lá na época de Freud, ele olhava para essa família nuclear, e foi com base nessa família nuclear que ele propôs, por exemplo, um conceito fundamental também da teoria dele, que é o complexo de Édipo, que é, vamos falar muito a grosso modo, né, aquela fase do desenvolvimento em que a criança, vamos pensar, o menino, né, ele se vincula à mãe e rivaliza com o pai, como se fosse uma disputa. E aí existe um impedimento em que, né, essa conexão, essa simbiose com a mãe não é permitida. Então, o complexo de Édipo, ele se resume a esse movimento, né, esse triângulo pai, mãe, filho, e a forma como esse filho precisa abrir mão dessa simbiose com a mãe, romper em nome, né, da sua segurança, da sua proteção, para não ser castrado. E aí ele busca na sociedade, ele busca em outras relações externas encontrar aquela satisfação que antes ele tinha na relação com a mãe. Então, o complexo de Édipo, se a gente olha ele de forma muito breve assim, parece que ele se aplica muito bem a essa família nuclear do século XX, né, do período em que Freud desenvolveu esse conceito, pai, mãe, filhos. Então, ele não se aplica hoje a essas outras formações, essas outras estruturas familiares. E aqui eu quero deixar muito claro que, sim, ele se aplica, né? Porque o conceito e o complexo, né, toda a ideia proposta pelo complexo de Édipo não se limita ao gênero, não se limita à característica física daquela pessoa. Quando eu digo pai e mãe, eu estou dizendo da função, função paterna, função materna. Vocês concordam comigo que no cenário brasileiro, uma avó muitas vezes desempenha um papel materno? É muito comum, né? Crianças que são criadas pelos avós e que têm na figura da avó uma função materna. Da mesma forma que é muito comum também na cultura brasileira, mãe solo, né? Uma mãe que não tem a colaboração, a presença do marido, né, nos cuidados com o filho, que é uma mãe solteira. E nem por isso ela também, essa criança deixa de ter uma figura paterna, essa mãe pode exercer uma função paterna, ou um outro familiar, um tio, um primo, um avô, pode exercer essa função paterna, né? Então a gente já vai percebendo aqui que algumas coisas não se perdem com o passar do tempo. Os conceitos que ele formula, mesmo sendo conceitos trazidos do século XX, não se perderam hoje no nosso formato social. Na verdade, ele se aplica hoje de forma muito mais rica. Quando a gente passa a olhar, então, para essas funções e os papéis desempenhados dentro de uma família, e olhar para cada formato de família que a gente tem hoje, a gente vai perceber a riqueza dessa dinâmica, a riqueza dessa experiência do Édipo, que está para muito além do homem, da mulher, enfim, mas sim das funções que cada um vai ocupar. Então, a gente já vai vendo essa distinção a nível da estrutura familiar. Outra coisa que é interessante a gente lembrar, que existia um excesso de proibições naquela época. Tudo era proibido, restrito, regras, leis, regras de vestimenta, de conduta, de comportamento, regras que limitavam o acesso ao conhecimento, as mulheres não frequentavam universidades, regras e rituais religiosos muito rígidos e presentes na sociedade. Então, existia, junto com aquela repressão sexual que eu falei para vocês anteriormente, existia uma proibição posta em várias outras áreas da sociedade e que faziam um peso, né, e que refletiam mesmo nessa repressão do nosso conteúdo inconsciente, reprimindo os nossos desejos, nossas pulsões, né, que a gente queria muitas vezes expressar e que não encontrava meios, né, e possibilidades naquela época. Por isso que a via corporal foi uma via muito utilizada pelas mulheres histéricas da época, porque a expressão verbal não era permitida, a expressão, vamos pensar assim, nas relações não era permitida. Então, o corpo passa a dizer, ele passa a gritar sobre tudo aquilo que não pôde ser dito, que não pôde ser expressado de outra forma. E aí, já hoje, a gente já está se deparando com um cenário bem diferente. Aqui, no momento atual, a gente percebe uma
demanda excessiva. A gente percebe um acesso muito facilitado, informação demais, excesso de informação. Tudo você pode, né? Sim, você pode. Faça você mesmo, né? Todo esse discurso que está colocado do vai à luta, você consegue, tudo está à sua disposição. Então, a gente vê um cenário social muito diferente atualmente, nesse sentido, mas que ainda assim, como vocês mesmos devem perceber, não é garantia de felicidade, né? Nós acabamos de falar agora há pouco que hoje nós temos uma doença gravíssima, né, que é a depressão, que afeta uma porcentagem altíssima da população, mesmo vivendo, então, numa sociedade com tanta liberdade de expressão, com acesso à informação, mas com informação demais também, né? E aí a gente vai percebendo, então, que o meio social é muito diverso, é muito distinto do que quando Freud propôs a teoria dele, mas que um certo mal-estar permanece, ele ainda é presente. O sofrimento, os sintomas, embora diferentes, eles ainda estão aqui. E mais à frente eu quero propor para a gente pensar um pouco nisso, do que se trata, então. Qual é o X da questão, né? E aqui eu quero aproveitar o gancho para falar para vocês de um outro livro muito bacana, da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Essa autora tem uma escrita muito, muito agradável, vocês vão gostar, de fácil compreensão, e ela fala sobre esse mal do século, que é a atualidade das depressões, então ela vai abordar essa temática da depressão falando hoje e fazendo esse link com os conceitos da psicanálise e ajudando a gente a entender do que esse sintoma está dizendo. E que muitas vezes está relacionado justamente com esse excesso em que seja feliz. Esse seja feliz passa a ser uma imposição, uma exigência. Sorria. Você pode. Então, se você pode, você deve, né? Se você pode, você tem que fazer. E aí isso se torna uma imposição que passa também a ser motivo de adoecimento, que passa também a ser motivo de sofrimento, e hoje esse é o nosso cenário social, né? Complementando, então, alguns paralelos aqui que eu venho fazendo com vocês, né? Antigamente existia, né, no século XX, uma satisfação em cumprir e seguir regras, em cumprir com determinadas obrigações, em atender aquela solicitação que foi feita. E isso gerava satisfação. As pessoas se dedicavam àquilo, tinham um objetivo de entregar um determinado resultado ou de serem reconhecidos por um determinado trabalho, ou de serem vistos e validados por determinada coisa. Vamos dizer assim, é aquela clássica frase do muito bem, que gracinha, né? Que enquanto criança isso tem uma repercussão para nós na infância e não é por acaso. Então, no período da modernidade, o que movia o comportamento social era a busca pela satisfação através do respeito a essas regras, atendendo a essas demandas e leis que eram impostas. Hoje, pessoal, olha o quanto a coisa virou. Hoje parece que o discurso é outro, é no sentido da transgressão. Você só é uma pessoa com personalidade se você vai contra as regras, se você não aceita os limites, se você debate, se você põe a sua verdade, se você tem a sua opinião para manifestar. Vocês devem perceber isso muito claro nas redes sociais, em que todo mundo tem um grande discurso a fazer, todo mundo tem uma grande opinião para dar, e que muitas vezes viola o espaço do outro, que muitas vezes viola e ultrapassa o limiar do respeito, né? Produzindo, inclusive, um discurso de ódio, tá? Então, a gente vê essa mudança que hoje a satisfação, na verdade, ela está nessa transgressão, né? Em infringir todas as regras, em ampliar as possibilidades, né? Então, a gente vai vendo também essa mudança social, que tudo parece muito permissivo, que tudo parece muito amplo e que já começa a refletir em alguns prejuízos, como eu falei, desse discurso de ódio que passa a ser recorrente, que passa a ser aceito e banalizado, eu diria até. Porque eu tenho o direito de dizer, porque eu acho que,
pontinho, pontinho. Né? Então, as pessoas se apropriam desse lugar de fala, né, que elas se intitularam, elas mesmas nomearam, né, deram um título para si mesmas e se apropriam desse lugar para transgredir certos limites e confrontar com o outro, né? Muito diferente também do período do século XX. E aí, depois, para finalizar, eu queria pontuar também uma diferença crucial aqui, que é, no século XX existia, pessoal, uma renúncia ao prazer em prol da vida em sociedade. Então, todas as vezes que o meu desejo, a minha satisfação, o meu prazer conflitava com o bem comum, conflitava com o que os outros esperam de mim, conflitava com as normas, com as regras, e aqui eu estou dizendo de regras, tanto regras da Constituição, leis sociais, mas também leis morais, principalmente leis morais, religiosidade, né, a questão das crenças religiosas que eram muito presentes no meio social nesse período e que influenciavam diretamente, né, na forma como a gente se comportava. Eu falo a gente como se eu tivesse vivido esse período. Mas vamos lá, é para eu me incluir no processo para a gente poder entender e ilustrar. Mas era um período muito marcado por isso, por essa renúncia ao prazer individual em prol de uma vida coletiva, em prol de um bem-estar social, né? Então, por isso que a repressão era tão intensa. Eu reprimo, eu guardo, eu proíbo qualquer manifestação do meu desejo, da minha satisfação, para que eu possa ser aceito, para que eu possa viver em sociedade, ser reconhecido por essa sociedade. E isso tem valor para mim, esse reconhecimento tem valor, mas ele exige uma contraparcela, ele exige uma contraparte, que é esse sofrimento de reter, de trancar, de proibir em mim traços que são fundamentais e que poderiam ser fonte de muita satisfação para mim. Então, eu abro mão do meu prazer, da minha satisfação, e isso tem um preço muito alto internamente. Como eu disse para vocês, muitas vezes o preço pode ser a produção de um sintoma. Se eu não consigo, então, vivenciar o meu desejo, expressar a minha satisfação na via do real, da fala, das minhas vivências nas minhas relações, eu vou me expressar e manifestar isso corporalmente, por meio de sintomas, né? Enquanto que hoje, de novo, uma grande inversão. Existe uma priorização, pessoal, do bem-estar individual, que chega a ponto de renunciar o princípio da realidade, né, que é um conceito freudiano também, renunciar ao interesse coletivo. Nós tivemos aí, recentemente ainda, é algo recente, está presente para nós ainda, a experiência da pandemia que deixou isso muito claro. Existe um interesse coletivo de proteção, de segurança, de preservação da vida. Fique em casa. Porém, nós vimos inúmeros casos em que o interesse individual se sobrepôs ao interesse coletivo. Eu quero me reunir com os meus amigos, eu quero sair, eu quero. O meu desejo vale muito mais do que o bem-estar coletivo. Mas eu sou jovem, eu não tenho comorbidades, então eu posso sair. Como se isso não fosse ter repercussões para o ambiente coletivo. A gente sabe que esse foi um dos nossos maiores problemas, né? Essa falta de consciência social, que ampliou tanto o nosso sofrimento no período de pandemia, inclusive ampliou o número de mortes, né? Quando eu olho para o meu interesse, para a minha satisfação individual e desconsidero o bem-estar coletivo, né? Então, olha só, o quanto eu trouxe poucos pontos aqui para a gente poder pensar, mas olha o quanto a gente hoje vive num tempo totalmente diverso dos tempos freudianos, né? Do tempo em que a teoria psicanalítica foi constituída, a demanda que inspirou Freud, né, que era a demanda da histeria, hoje ela não deixou de existir, inclusive ela é reconhecida dentro do DSM, do CID também, como um transtorno, mas não é mais tão recorrente, não é mais tão frequente na nossa população. O que hoje se destaca, como a gente já falou aqui, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, são outras patologias que se manifestam. Mas se o cenário todo mudou tanto, se hoje nós temos mais liberdade,
se hoje nós nos permitimos maior expressão, porque nós ainda adoecemos. E será que se Freud estivesse aqui hoje, né? Ele faleceu em 1939. Então, se em 2023 ele ainda estivesse aqui para ver toda essa mudança que aconteceu, primeiramente ele ficaria chocado, provavelmente ficaria muito incomodado, como um homem do seu tempo, né? Mas eu fico pensando nas formulações teóricas que ele poderia fazer a partir dessa observação, né? E aí a gente sabe que, embora todo o cenário social tenha mudado, a psicanálise não deixa de ser atual, não deixa de se aplicar a todos essas variantes, né, que a gente tem hoje e que aparecem na nossa clínica e que se manifestam na nossa sociedade, estão no nosso meio de convivência diário, né? E aqui eu quero agora introduzir para vocês, para a gente falar um pouco sobre um texto também fundamental de Freud, que é o Mal-Estar da Civilização, que ele publica em 1929, em que ele fala exatamente sobre isso, sobre essa correlação, esse paralelo que ele identifica entre a forma como sofremos e a cultura, o meio social, as características da sociedade em que eu estou inserido, né? Então, ele começa a trazer uma reflexão, pautando sempre na histeria, mas ampliando para outros transtornos também, mostrando o quanto refletia traços da cultura daquela época na forma de sofrimento e no sintoma. Freud propõe que nós todos estamos submetidos a uma lei, nós todos estamos submetidos a uma norma, a uma regra, que vai possibilitar, primeiramente, que a gente evite a barbárie, que a gente deixe de matar um ao outro, viver, enfim, de forma primitiva, vamos dizer assim, deixe de, vamos pensar, deixe de ter atitudes agressivas, impulsivas e destrutivas para com o outro de forma gratuita, embora isso ainda aconteça, e isso é uma reflexão também interessante. Então, quando ele fala que nós estamos submetidos à lei, a uma norma, a essa regra, é essa regra que nos possibilita viver enquanto civilização. É isso que nos permite nos diferenciarmos de animais, por exemplo, e termos uma convivência social, construir coisas e possibilitar esse diálogo que nós temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, isso nos cobra um preço, que é esse preço de renunciar o nosso desejo, de abrir mão das nossas pulsões, da nossa satisfação, né? Então, exige esse recalcamento do nosso inconsciente, de forma que vai gerar repercussões. E Freud nomeia esse desdobramento, né, dessa repressão, desse recalcamento, ele chama, né, de mal-estar social, que é como se fosse um mal-estar coletivo, um mal-estar universal que todos nós temos, da condição humana, por viver em civilização, por viver em sociedade, por estarmos inseridos em um coletivo. Isso exige de nós um grande sacrifício. Isso exige que a gente se submeta a essa lei. E a partir daí, desencadeiam sofrimentos e desencadeiam sintomas, né? Eu vou ler um trechinho para vocês aqui de um texto do Christian Dunker, que também é outro autor contemporâneo, muito bacana, que eu recomendo que vocês leiam. O sofrimento, que tem raízes no mal-estar, experimentado de forma universal, distingue-se do sintoma, que tem valência clínica e caráter singular. Então, ele faz essa separação, né? Esse mal-estar, que é comum a todos nós, que é o fato de nós estarmos inseridos em sociedades submetidos a essa grande regra, essa grande lei, é diferente do sintoma que eu, Ellen, na minha singularidade, vou manifestar. Porém, embora sejam coisas diferentes, mal-estar, sintoma, eles se relacionam. O meu sintoma diz desse mal-estar social. A depressão diz de um mal-estar coletivo. Mas a depressão é vivida na singularidade. Por isso que cada paciente que chega no consultório me diz da depressão de um lugar único, de um sintoma único, de uma dor, de um sofrimento único.
E aí, o olhar da psicanálise é justamente direcionado para essa singularidade, né? Que eu vou olhar, então, para esse mal-estar, eu vou ter um olhar para essa cultura e a universalidade desse mal-estar, mas durante o meu atendimento clínico, o meu olhar vai ser guiado pela subjetividade daquele sofrimento. E aqui os conceitos psicanalíticos se mostram atuais, completamente aplicáveis, né? E a gente passa, então, aqui a resgatar e a trazer toda aquela leitura partindo do inconsciente. Olhar para o sintoma depressivo, levando em consideração o conteúdo inconsciente daquele paciente que está na minha frente, que está se manifestando e falando da sua dor para mim, né? Então, nesse texto do Christian Dunker, que eu quero até recomendar para vocês, o mal-estar, sofrimento e sintoma, ele aborda essa temática, ele faz uma atualização desse texto de Freud, que é o mal-estar da civilização, ele traz essa releitura para os tempos, principalmente para o cenário brasileiro, mas nos tempos atuais, e fala, por exemplo, das nossas contradições, da nossa hipocrisia social, que contrasta, né, com esse mal-estar, o desenvolvimento dos condomínios, da vida em condomínio, que tenta criar uma realidade artificial de perfeição, de plenitude, em que tudo está bem, para tentar negar esse mal-estar que é constitutivo, que faz parte do nosso meio social, e que se manifesta também em outros sintomas, mesmo dentro dessa vida perfeita, a vida perfeita que nós vemos no Instagram todos os dias, né? Que tenta camuflar, que tenta negar todo esse mal-estar que está posto, mas que não consegue fugir a nível singular, a nível individual, que se manifesta individualmente, que causa sofrimento a nível individual. Cada um sabe, né, das suas angústias e do quanto é conflitante fazer toda essa balança entre o meu prazer e a exigência social, porque é isso que está posto hoje, é uma exigência. Seja feliz. Você tem que sorrir, você tem que ter o carro do ano. Consuma, compre, produza. Qual a sua meta? O que você faz da meia-noite às 6, né? E aí a gente tem N discursos sobre essa produtividade tóxica que a gente vê aí, que estimulam, né, esse mal-estar também, que promove um avanço social, científico, tecnológico, faz a nossa realidade, vamos pensar, estrutural, faz ela progredir, mas que tem uma repercussão extremamente negativa a nível psíquico, né, eu vou dizer, e emocional, que é essa sensação de insuficiência absoluta e constante, que nunca serei o bastante. Né? Então, a gente hoje se depara com um meio social exigente e que busca e cobra de nós o tempo todo essa excelência. Então, se nos tempos de Freud ele lidava com proibições e restrições, hoje nós lidamos com um cenário da idealização. Tudo foi idealizado com base na perfeição, a meta que devemos atingir, o seu ápice total, a sua melhor versão, seja uma pessoa magra, rica, produtiva, cuide da casa, dos filhos, do cachorro, proteja o meio ambiente, poste fotos no Instagram, interaja com a família, tenha amigos, muitos seguidores, e esse discurso é infinito. Esse ideal se ampliou a nível de se tornar uma exigência e de se tornar uma tortura a ponto de causar tanto adoecimento, como a gente percebe hoje nos quadros depressivos, né? Porque essa insuficiência com a qual a gente tem que lidar e se deparar internamente começa a gerar sofrimento num nível de intensidade, e esse sofrimento vai se expressar na via do sintoma, tá? De forma muito semelhante ao que a gente observou nos quadros de histeria, hoje a gente tem uma alternativa sintomática para todo esse conflito interno, né? E aqui eu quero mencionar
Então, para vocês, já buscando quase que um fechamento da nossa reflexão, depois vou deixar alguns minutos para que vocês façam algumas perguntas, né? Então, quando Freud propõe esse texto do mal-estar na civilização, fala sobre tudo isso, é aqui que a gente percebe esse link que deixa muito claro para nós que a psicanálise, ela acompanha, ela caminha junto com a cultura. Os tempos mudam e a psicanálise não fica lá parada lá atrás. Ela acompanha esse processo de mudança, ela acompanha esse processo de desenvolvimento. Os conceitos se atualizam, não no sentido de a teoria se transforma e a gente passa a pensar, deixa de existir o inconsciente, de forma alguma, mas a teoria se atualiza olhando sempre para os novos moldes sociais, partindo do mesmo embasamento teórico, mas olhando para os moldes sociais com um olhar atual, né? Com um olhar que compreende esse paciente hoje que chega na clínica com seus sintomas, com suas manifestações, partindo de uma leitura, sim, inconsciente, de uma leitura também que engloba essa realidade social. A psicanálise ela não está alheia, né, às nossas mudanças, à realidade que a gente vive hoje. Muito pelo contrário, ela caminha e se constrói, e se atualiza, e se reinventa junto com a cultura. Porque ela tem como premissa, como base, essa vinculação direta entre o mal-estar que a gente vivencia no meio social e a forma como eu vivencio as minhas experiências internas, né? Então, esse link que Freud propõe, ele ainda é muito atual, ele ainda serve como norte para o nosso debate psicanalítico e para a condução dos nossos atendimentos, e por isso é algo que se atualiza constantemente, né? E aí eu trouxe alguns outros trechos para vocês também do Christian Dunker, nesse texto do mal-estar, sofrimento e sintoma, em que ele fala: curar significa incluir a forma de sofrimento no discurso, de modo que ele possa ser tratado, o que equivale a ser reconhecido em outro registro, que não aquele da linguagem individual, ou seja, que não a linguagem do sintoma. O que o autor está dizendo aqui é que a cura que a psicanálise se propõe é a de incluir esse sofrimento que está sendo ignorado na massa, incluir esse sofrimento do meu paciente, da particularidade individual dele, num discurso que possa ser compreendido, que possa ser ouvido. E a partir daí, desse reconhecimento, desse olhar para a singularidade daquele sintoma, permitir que o indivíduo encontre formas de se expressar e encontre maneiras de elaboração desse conteúdo inconsciente, em que o sintoma deixa de ser uma alternativa de expressão, né? Então, a psicanálise, ela se propõe basicamente a isso, a viabilizar essa expressão e essa elaboração do conteúdo inconsciente, e é por isso que ela é hoje uma ferramenta fundamental na intervenção, no cuidado, no tratamento de N patologias. E é por isso que ela ainda se mostra uma teoria que dá conta de muitos problemas e muitos debates atuais, né? Se mostra muito atual justamente por ela ter esse foco na expressividade, na elaboração desses conteúdos que estavam reprimidos, né? Uma frase bacana também de outro livro que eu quero recomendar para vocês, Sim, a Psicanálise Cura, que é do Joan David Nasio, um psicanalista argentino. Recomendo esse livro para vocês, em que ele diz que estar curado é poder reagir ao inesperado e reencontrar a capacidade de amar e de atuar. Ou seja, é me apropriar de novo das minhas escolhas, me apropriar da minha liberdade, que muitas vezes vai sendo cerceada por todo esse sintoma, por todo esse adoecimento, que reflete também essa realidade social que a gente vive hoje, né? Então, a cura que a psicanálise se dedica hoje é essa cura por meio da liberdade de escolha, por meio desse me apropriar do meu conteúdo, dos meus desejos,
das minhas pulsões e poder ter escolha sobre isso, né? De expressão, de vivenciar o meu prazer e a minha satisfação, não nos moldes de idealização que essa sociedade me impõe, mas sim a partir da minha singularidade, da forma como eu me constituo enquanto sujeito, da minha expressão enquanto ser, quem eu sou, né? Bom, e de modo geral, respondendo à pergunta de vocês, Freud ainda explica, e explica muita coisa, tá? Eu queria agora abrir para os comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta, talvez ficou com alguma dúvida, se teve algum ponto que talvez eu passei muito brevemente, se vocês quiserem que eu esclareça melhor. Ellen, Beatriz, como estamos aí? eles estão perguntando o nome do primeiro livro que você falou sobre histeria. Então, volta aqui. Então, olha só, tem o texto freudiano, é estudo sobre a histeria, mas eu recomendo vocês, para vocês que estão começando, estão querendo estudar a teoria psicanalítica, até, é um autor que tem uma linguagem bem mais acessível, o livro do Marco Antônio Coutinho Jorge, o nome do livro é Freud, Criador da Psicanálise. Então, ele vai fazer um resgate histórico de toda a trajetória de Freud e vai entrar um pouco também, né, nessa história da histeria, que é algo fundamental da gente entender, para daí entender os outros conceitos psicanalíticos, tá bom? Você está reproduzindo também um questionamento frequente também na sala de aula, que é: a psicanálise tem embasamento científico? A psicanálise é comprovada cientificamente? A psicanálise, né, esse paralelo que se faz entre a teoria psicanalítica e a neurologia, enfim, campos da ciência diversos, né? Como se estivessem me pedindo algum documento oficial. A sensação que eu tenho é essa. Estão me pedindo um carimbo. Aonde está o seu certificado que diz que a psicanálise é válida? Né? E me pedindo um carimbo que parte de uma lógica fisiológica, corporal, né? E aí, olha o grande desafio dessa pergunta, né? Pedir para que a gente dê provas de uma justificativa, de uma explicação, um embasamento com base no fisiológico, com base na neurologia, sendo que, em momento algum, Freud se propôs a isso. Em momento algum, a psicanálise foi uma técnica de intervenção corporal ou linkada com aspectos neurológicos. Ele é neurologista, foi neurologista, ele inicia a sua reflexão e seu embasamento teórico dentro da medicina da neurologia, ele pega emprestado uma linha de raciocínio científica, tanto é que toda a construção da teoria que ele faz, ele segue métodos de pesquisa científica, né? Então, para ele validar um conceito, ele parte da experiência clínica, observável, daquilo que ele vê no paciente e aquilo que ele escuta de outros profissionais psicanalistas que atendiam na época, aquilo que ele vê que se aplica a um coletivo, né? Então, Freud não tira as coisas da cartola, ele não tira as coisas das vozes da cabeça dele, ele parte de uma vivência prática, clínica, para formular todos os conceitos que ele desenvolve. Então, queria deixar isso posto para vocês, que em momento algum foi interesse da psicanálise se provar enquanto ciência neurológica. E hoje isso não mudou. Em momento algum, vocês vão encontrar psicanalistas tentando dar conta do neurônio que produz dopamina, endorfina, para justificar a neurose. Não. Vocês não vão encontrar na anatomia humana nenhum lugar que esteja intitulado inconsciente, está aqui. Ou não vão encontrar na anatomia humana pulsão. A pulsão está... Não é sobre isso, tá? Ele constrói a teoria dele a partir de analogias simbólicas, a partir de mitos, de alegorias, porque ele está falando de um conceito abstrato. Ele está falando de um aparelho psíquico que diz do funcionamento mental. E aí, se eu te perguntar onde é que está a nossa mente? Está no cérebro, e a gente vai dizer que tem o hipotálamo e tudo mais. Tá bom, então, aonde está o inconsciente?
Não é sobre a localização anatômica, em momento algum foi sobre isso, tá? Agora, sobre o respaldo científico que isso tem, o embasamento que isso tem, ele parte de uma linha de raciocínio embasada em várias e várias teorias, principalmente filosofia, muito da fonte também da linguística, ele cruza conhecimentos com o meio artístico, ele faz debates com sociólogos, enfim, ele se conecta com diversas teorias para compor a teoria psicanalítica, né? Não com a ideia de provar nada, mas com a ideia de agregar conceitos que possam dar conta daquilo que até então era inexplicável, que até então teoria nenhuma dava conta, né? Então ele faz alegorias, ele cria um embasamento simbólico, abstrato, para poder descrever o funcionamento da nossa mente. E hoje seria uma grande afronta a gente pegar toda essa construção que ele fez, abstrata, simbólica, e querer encontrar uma justificativa orgânica para as coisas que a gente faz na clínica. Não é sobre isso, tá? Quando a gente percebe os resultados no paciente, quando a gente percebe a evolução, quando a gente percebe a remissão do sintoma, o paciente chega com a demanda, ele tem um sintoma X, e a partir do atendimento e da condução da terapêutica analítica, esse sintoma se desfaz, se desaparece. E aí, como eu consigo provar para você, Valnei, em que lugar do corpo eu intervim? Em que momento, qual a palavra eu usei que gerou aquela repercussão? Porque você, na sua condução da sua terapia, teve um tipo de intervenção. Se eu fosse falar com a Beatriz, na terapia dela foi uma outra intervenção. Com a Selma, com a Samira, com cada um dos meus pacientes, eu estou lidando com a singularidade do sintoma, foi o que eu falei para vocês aqui na palestra mais cedo. Eu não estou lidando com a depressão, com o macro, com o global, com aquilo que é geral e que está escrito no DSM. Eu estou lidando com a depressão específica daquele sujeito que vive aquele sintoma por um motivo muito específico que está associado ao seu inconsciente, que é único. Então, quando eu permito a associação livre no meu consultório, a partir disso eu faço intervenções e, consequentemente, eu elimino sintomas, aonde eu carimbo para provar isso? Né? Não dá para a gente ficar fazendo exigências para um campo teórico, né, de atuação analítica, como é a psicanálise, equiparando ele às exigências que a gente faz para a medicina, ou, né, por técnicas e procedimentos específicos, vamos pensar de outras áreas, né, da saúde. Então, são campos de atuação diferentes, objetos de estudo diferentes, formas de condução diferentes e uma leitura sobre o sintoma muito diferente também. Tanto é que a TCC hoje, a terapia cognitivo-comportamental, também é eficaz, também promove resultados no paciente, usando uma leitura totalmente diferente da psicanálise, abordando, então, o sintoma do ponto de vista daquilo que é observável, o que se apresenta aqui na minha frente, e fazendo intervenções comportamentais e também atingindo o objetivo. Né? Então, eu acho que é uma concorrência, uma rivalidade sem precedente, infundada, que não amplia o nosso diálogo, muito pelo contrário, ele começa a criar uma rivalidade, às vezes até desrespeitosa. Isso reflete no mercado de trabalho. Existe uma indústria se aproveitando disso, existe um mercado farmacológico se aproveitando disso, tomando espaço, né, do profissional que eu falo, né, que é psicólogo, mas também os psicanalistas. Então, existe com essa tentativa de provar e tornar tudo palpável e observável, a gente está perdendo o nosso maior diferencial, que é essa capacidade de lidar com a psique humana, que é isso que é abstrato, que não está aqui, que está num outro lugar, que está na fala. Potencial, vem acontecendo um discurso de que a TCC se aplica tal, ela é melhor, ela é eficaz, e eu não estou negando nada disso, que a TCC é uma terapia aplicável, eficiente, não quero discutir sobre isso. Agora,
que um médico recomende, priorize só essa terapia? Com base em que interesses? Com base, como é que é isso, né? Ou que numa determinada instituição que eu vá trabalhar, a equipe administrativa exija que eu use técnica X ou Y, que eu trabalhe com abordagem X ou Y. É uma invasão. Eles estão se apropriando de um campo que é meu, como psicóloga, como eu devo atuar, e que vai refletir e ser um empecilho para mim no mercado de trabalho, sim. Por isso que eu estou dizendo que não pensem, né, que é uma disputa, uma rivalidade entre psicólogos TCC versus psicanálise. Não, isso é uma rivalidade, isso é uma manobra que está sendo usada por uma indústria médica e farmacêutica e que toma e rouba o nosso espaço. Quando ele reproduz esse discurso daquilo que é observável e comprovado a partir do fisiológico, ele está dizendo do campo anatômico médico, né? O TCC acaba se beneficiando um pouco desse discurso, mas o fato é que está, sim, invadindo, sim, um campo de atuação que é próprio da psicologia e que não é interessante para a gente incentivar e estimular esse tipo de comentário. Muito pelo contrário, a gente tem que validar a eficácia de todas as abordagens, a humanista, a fenomenológica, se são hoje teorias que estão sendo aplicadas e promovendo resultados dentro dos consultórios, nas práticas profissionais em vários espaços, esse é o grande certificado, esse é a grande comprovação, né? A gente não pode ficar se limitando, como eu falei, a buscar provas materiais para aquilo que é da psique humana, um discurso filosófico gigantesco para dizer quem sou, de onde vim, para onde vou, enfim, né, vários outros dilemas que a gente ainda hoje não consegue precisar, mas que ainda assim a gente consegue auxiliar e fazer muita coisa a respeito, né? É exatamente esse o ponto que eu quero deixar claro aqui também. Psicanalista não é contra o DSM, o CID, não é contra a cognitivo comportamental, não é contra a medicina, não é contra, sei lá, várias outras áreas, né, de intervenção de saúde, muito pelo contrário, tá? Mas eu também não uso isso como único recurso, eu não estou pautando a condução do meu atendimento clínico, a forma como eu vou acolher e atender o meu paciente não é guiada pelo DSM. Eu não estou procurando uma etiqueta para colocar no meu paciente. Eu não estou procurando uma forma de provar que eu sei o que ele tem e daí provar que eu posso curá-lo. Quem sou eu nesse lugar de cura? O que é estar curado? O que é ser normal? O que é loucura? É patológico? Não é patológico? Na aula de ontem, um grupo fez uma apresentação sobre TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e de acordo com o que eles foram descrevendo, todo mundo saiu da sala diagnosticado. Todo mundo tinha TOC. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, que interessante, né? Todo mundo tem algum comportamento que está ali, que tem uma estranheza, que às vezes excede um pouco, ou que difere, é diferente. De novo, é singular, é subjetivo, é único do sujeito. E se a gente for hoje buscar rotular e dar provas e dar conta de comprovar e explicar a singularidade, né? Se a gente fizer comparações do número de diagnósticos que compõem o DSM-3 com o que compõe o DSM-5, nós vamos entender o que é que eu estou dizendo. As patologias estão só aumentando. Quer dizer que a gente está mais doente do que antes? Quer dizer que a nossa sociedade... O que é que isso quer dizer? Ou quer dizer que também tem uma indústria que se beneficia com isso? Então, eu não nego o DSM, mas ele não é o meu norte, não é o meu único guia. Né? Eu tenho a minha referência na abordagem teórica da psicanálise. E isso vai guiar o meu olhar para o paciente. Porém, eu sei dos limites que o paciente que não dorme pode entrar em crise, ter um surto gravíssimo. Eu vou encaminhá-lo para um psiquiatra para que ele receba um medicamento para ajudar ele a dormir. Mas eu vou seguir com o meu foco na demanda inicial dele. Por que dormir é tão difícil? O que está associado? Qual a correspondência desse sintoma com o conteúdo inconsciente do meu paciente? Enfim, daria outra palestra aqui, tá? Porque realmente a gente
tentar dar conta dessas comprovações é algo que extrapola, inclusive extrapola o interesse da psicanálise. Não é interessante para a psicanálise provar nada para ninguém. Freud nunca se propôs a isso, ele nunca quis desenvolver uma teoria biológica, uma ciência biológica, nunca foi a proposta dele, muito pelo contrário. Ele sempre propôs a teoria psicanalítica, né, enquanto método também de intervenção terapêutica, mas sempre propôs de um campo abstrato, de uma lógica, né, que é muito mais ampla, para além do corporal, porque foi isso que ele viu de diferente nas histéricas. Tinha algo ali que se manifestava no corpo, mas que dizia de um outro lugar. E aí, até hoje a gente está percebendo o quanto é importante a gente saber pensar, olhar e cuidar do ser humano para muito além daquilo que é corporal e fisiológico. Que bom, então, que vocês gostaram. Bebemos da fonte de Freud hoje. Foi um prazer compartilhar com vocês, tá? Eu agradeço a participação, a presença de vocês. Espero que vocês tenham ampliado aí o interesse pela psicanálise. Estou à disposição para compartilhar mais sempre que for possível. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.